Bom dia mais uma vez a todos, bem-vindos à nossa live. Hoje falaremos sobre a automatização da gestão de riscos. Vamos iniciar com uma apresentação do Elzen Clever, da EPE, que vai dar um depoimento, um testemunho de uma implementação de gestão integrada de riscos, que é o case da EPE. Em seguida, o Leonardo Correia vai apresentar falar um pouco sobre a questão da auditoria interna, automatização da auditoria, uma solução integrada baseada em riscos. Eduardo Poggi, em seguida, falando sobre gestão de riscos corporativos. Eu entro falando sobre a visão GRC, né, Governança, Risco e Compliance. E, para finalizar a nossa apresentação, o Fernando Neri vai falar um pouco sobre a questão do uso dos chatbots, né? Estão em moda hoje em dia essa questão do chat GPT, inteligência artificial, e avaliação de maturidade. Então, sem mais delongas, eu agradeço a presença do Elzen Clever, e passo a palavra, então, Elzen, para a sua apresentação, e boa apresentação a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alberto. Obrigado aí pela recepção de vocês, obrigado pelo convite. Já queria partilhar com os amigos aqui que estão assistindo, né, que podem me chamar de Elzen. Elzen Clever é um nome complexo, né, difícil. Então, Elzen, como eu sou conhecido, e a gente está aí para estar compartilhando com vocês a nossa experiência. Falando um pouquinho, então, sobre a automatização de gestão de riscos, né, o Case EPE, como é que se deu esse projeto tão importante para nós. Atualmente, eu sou assessor interino da presidência no que diz respeito a cuidar das questões relacionadas ao planejamento estratégico profissional e sou o gestor de conformidade e riscos da empresa. Vou avançar. Agora é importante, né, para vocês terem uma ideia, a gente está falando do Case EPE, eu preciso falar um pouquinho sobre a nossa empresa. É uma empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia da Administração Indireta. Nós desenvolvemos estudos de planejamento, estatísticas energéticas para subsidiar, é uma palavra importante, a formulação, implementação e avaliação da política energética nacional. Então, a EPE ajuda assessorando e subsidiando o Ministério de Minas e Energia desses aspectos concernentes à política energética nacional e somos integrantes também do Conselho Nacional de Política Energética, que é o CNPE. Temos similares, né, parecido com a EPE, pelo mundo afora. Aqui nós citamos algumas dessas agências, né, espalhadas. Então, vocês percebem a importância. Né? A EPE não pode ser culpada do que está faltando de energia hoje, mas a gente ajuda a pensar a energia que nós vamos precisar no futuro. Tem um diretor nosso que costuma dizer, de forma muito simplificada, o que a EPE faz? Nós prevemos o futuro. Tá? Então, quanto o Brasil vai estar precisando de energia como um todo daqui a 10, 30, 50 anos? Aí você não toma uma decisão lá na frente, eu estou precisando de energia agora e de onde essa energia sai? Isso é um processo muito complexo, formado por diversos atores, órgãos, empresas, e muitas vezes um processo para a construção de algo voltado à produção de energia leva muito tempo para ser construído e passa por um processo de licenciamento muito complexo também. A nossa estrutura da nossa empresa, né? Então, a área de conformidade e gerenciamento de riscos está vinculada à presidência. Aqui, né, a gente está denotando, temos 4 diretorias, além da presidência, que é composta de diversos órgãos de assessoramento. E a área de conformidade e gerenciamento de riscos é uma delas, e a assessoria da presidência, nós temos 2 vertentes, que é a assessoria técnica para as questões finalísticas e a assessoria voltada às questões do planejamento estratégico institucional, o planejamento de longo prazo. Nós transformamos informação, né, agregando inteligência, gerando valor para a sociedade. Então, nós temos aqui, consta o nosso orçamento, o quantitativo, né, do nosso capital humano, o quantitativo de doutores, o percentual. A EPE é uma empresa pequena, mas que tem um capital intelectual muito bem formado. Nós temos aí 75% do nosso quadro de pós-graduados. Estabelecemos uma ampla rede de relacionamentos com órgãos, instituições nacionais e internacionais para a condução dos nossos trabalhos. Então, a nossa estratégia, que o futuro da energia começa aqui, e a nossa missão, você já conhece, eu já apresentei a vocês. Nós temos um conjunto de objetivos estratégicos que ajudam a cumprir a nossa missão e atingir a nossa visão. Né? Daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre eles. E temos também os objetivos das políticas públicas. Nós subsidiamos a formulação de políticas de energia. Contribuímos também para a implementação da política energética nacional. Atuamos também no monitoramento do atingimento dessas questões. Isso tudo subsidiado e apoiado aqui pela governança e gestão.
Então, na nossa empresa, trabalhamos aspectos de forma muito forte de transparência, integridade, ética, controles internos. Nosso processo de gestão envolve pessoas, TI, segurança da informação e comunicação, gestão de riscos, gestão do conhecimento, gestão orçamentária e financeira, assim como patrimonial e logística. A gente não pode esquecer, às vezes a gente até esquece que a EPE é uma empresa pública e a gente age muito parecido com uma empresa privada, né? Tentando atingir as metas, prazos e respostas, mas nós somos uma empresa pública, então temos um embasamento legal muito forte que nós temos que observar. Isso, então, geramos valor para a sociedade como um todo, né? Expectativa de investimentos, 3,2 trilhões para o setor, 40 gigawatts de energia elétrica, de oferta, as questões dos nossos estudos, mais de 100 estudos que são divulgados, além das outras questões também envolvendo aí capital humano, social e relacionamentos e natural. Bem, aqui a apresentação vai está sendo gravada, né? Vocês depois podem dar uma olhada com maior detalhe. Esse é o mapa estratégico da nossa empresa, aí ciclo 2022-2026, onde eu quero chamar a atenção de vocês de um objetivo estratégico aqui mais na base, relacionado à cultura de governança. Temos como objetivo, então, fortalecer a cultura de governança, visando a consolidação da gestão estratégica de riscos e integridade, em consonância com as diretrizes governamentais e as melhores práticas do mercado. Então, a gente não olha só o arcabouço legal e normativo, mas também as melhores práticas, sejam elas nacionais ou internacionais. Estamos sempre atentos a essas questões, assim como por meio da realização de benchmarking, tanto com o setor público quanto com o setor privado. Bem, de posse do nosso mapa estratégico, né, com os nossos objetivos traçados, a gente precisa tratar aquilo que pode nos impedir de atingir esses objetivos. Então, em 2021, foi construída a nova matriz de risco estratégico da nossa empresa, que está sinalizada aqui de forma básica nesse infográfico, né, onde nós podemos observar aqui os dois principais riscos. Esses círculos maiores aqui embaixo, na base, estão relacionados ao risco 17 e 18, principalmente aí a falta de recursos humanos, né, a quantidade de pessoal necessária o suficiente para dar conta de tudo aquilo que a gente tem que fazer, assim como dos recursos financeiros e orçamentários. Podem não ser os necessários o suficientes para a gente conseguir fazer aquilo que a EPE tem que fazer também. Além disso, temos outros marcos, outros riscos atrelados aos demais objetivos estratégicos, que também são olhados, também são atendidos por determinados planos de ação visando a sua mitigação. Bem, falando um pouquinho sobre a automatização do processo de gestão de riscos, foi conduzido um processo de contratação visando a aquisição e acesso à solução tecnológica em nuvem, voltada a principalmente 3 grandes produtos: planejamento estratégico, gestão de riscos, controles internos. Pode parecer que é algo instantâneo, mas a gente dialoga sobre esse projeto desde 2017 na EPE, né? Como empresa pública, você precisa contar com um orçamento, você pensa um ano antes naquilo que você quer, coloca no orçamento público, mas você pode sofrer algum tipo de contingenciamento no ano seguinte, e aí aquele projeto deixa de ser priorizado por um determinado momento, ou por outras questões. A gente levou bastante tempo, né, para conseguir amadurecer essa questão e chegar ao que nós estamos mostrando para vocês aqui hoje. Tá? Então, esses eram os 3 principais eixos desse processo de aquisição, onde nós conseguimos lograr êxito no final. Falando um pouquinho sobre alinhamento estratégico, uma empresa pública não pode fazer nada que não tenha uma previsão no seu planejamento de longo prazo. No caso, temos aqui 4 objetivos estratégicos dos 11 que temos, que são atendidos por esse processo de aquisição dessa ferramenta de automatização, assim como 3 riscos da matriz de risco estratégico que são mitigados por esse projeto. Temos aqui o risco 9, práticas não eficazes de gestão, dificuldades de garantia de conformidade, indisponibilidade ou falta de qualidade das informações, inexecução do planejamento estratégico funcional, como um grande controle. Se você não mensura adequadamente, não monitora o planejamento estratégico funcional, isso pode te levar a não lograr êxito, né, no atingimento dos seus objetivos. E aí, então, são estabelecidos planos de tratamento, onde um deles é justamente a aquisição e implantação de solução tecnológica para apoio ao planejamento estratégico, para a área de riscos e controles internos. Esse projeto foi conduzido de forma conjunta pela assessoria da presidência, voltado ao planejamento estratégico funcional, e pela área de conformidade e riscos, que é a área que eu sou gestor, que é a CGE. Então, o nosso projeto constou do plano de negócios da empresa, dentro desse portfólio, programa Integra Mais, que é composto de um conjunto de projetos estratégicos
voltada a essas questões de governança. Principais objetivos da contratação: atender as demandas das nossas duas áreas, né? Aprimorar e contribuir para a efetividade, eficiência e eficácia dos processos relativos à gestão estratégica, de gestão de risco do negócio, assim como viabilizar a continuidade desse processo. Imagina um projeto, um processo dessa complexidade, né, de lidar com planejamento estratégico funcional, matriz de riscos de todas as áreas da empresa, além da própria matriz de riscos estratégico, e isso você atuar de uma forma manual ou semi-automatizada por planilhas, né? Facilitar a apresentação tempestiva de relatórios a todos os órgãos de governança da EPE, assim como prestação de contas ao MME, aos órgãos de controle e à sociedade, TCU, CGU, estão sempre nos auditando no que diz respeito a essas questões de governança. Viabilizar a gestão das ações, indicadores de planejamento estratégico institucional, fortalecer a governança corporativa, garantindo a transparência dos trabalhos e respeitando a segregação de função entre os diferentes atores, reduzir o retrabalho e as atividades operacionais e aprimorar a tomada de decisão das lideranças. Falando um pouco sobre a fase de aquisição, foi construído, então, um termo de referência, realizada, onde você diz exatamente o que você quer, né? Você faz uma pesquisa de preços, conduz uma nota técnica, que é um instrumento interno nosso para justificar internamente a condução dessa contratação, produzido o edital, parecer jurídico, para garantir que não há óbice jurídico à contratação, dado publicidade a esse edital, né? É conduzido um processo de pregão eletrônico, e aí você tem um determinado número de concorrentes, né? E nesse contrato específico, aqui tivemos 4 grandes concorrentes que disputaram o processo, onde a Módulo logrou êxito nesse processo. Nós realizamos também um teste de conformidade, que é uma fase importante, aqui, daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre ele, onde você verifica se aquilo que você pediu é possível de ser atendido por aquela ferramenta, aquela suíte de software que ganhou o pregão. Então, a Módulo logrou êxito nesse pregão, fornecendo para nós aí o Risk Manager, o Enterprise Manager. O teste de conformidade, então, foi feito na sequência, onde nós verificamos todos os requisitos constantes do nosso edital. Então, essa solução tecnológica era composta aqui de 237 requisitos, né, onde foram verificados um a um, e dentro do nosso edital era especificado aqui que um determinado percentual tinha que ser nativo e só um percentual mínimo deveria ser customizado, que poderia ser implementado a posteriori, depois da contratação. Então, tivemos aqui a parte de gestão de planejamento, planização, indicadores e metas, gestão de riscos, gestão de ocorrência e formulários, e aí as ferramentas de apoio a uma suíte de software desse porte, como recursos gerais, ferramenta de gestão, ferramenta de sistema e demais requisitos para a nuvem. Prosseguindo, os principais produtos, né, ocorreu o licenciamento, o serviço de implantação que foi conduzido, suporte e manutenção. A gente precisa lembrar aqui, para os colegas, que quando adquirem um ERP de governança, ou qualquer ERP, você não está falando de um projeto de 1 ano ou de 3 anos. Normalmente, a gente tenta conduzir uma contratação com o maior tempo possível e, provavelmente, depois você vai ter que estar atuando para ter a manutenção dessa solução de software. Você não migra de um ERP de uma hora para outra. Não quer dizer que você não possa. Mas, se a gente está falando de um ERP, a gente está falando de um projeto que pode custar de 1 milhão a 2, dependendo, né? E isso é muito caro. Treinamentos. Aqui nós capacitamos tanto o corpo gerencial, os administradores da empresa, os gerentes de projetos, as pessoas responsáveis pelos projetos, assim como aqueles responsáveis só pelo monitoramento, e também um grupo de administradores que eram formados pelos técnicos das duas áreas. E um detalhe que eu gosto de chamar a atenção aqui a gente não pode conduzir um projeto de um RP, seja ele qual for, pode ser administrativo, contabilidade, folha de pagamento, financeiro, não importa, ou um de governança como o nosso, sem uma previsão de horas técnicas, né, para você utilizar quando você necessitar fazer algum aperfeiçoamento que não estava contido nos processos mapeados inicialmente na fase de implantação da solução. Então, qualquer evolução que você precise fazer, ou um relatório mais complexo, ou você vai estar treinando o seu pessoal, da sua equipe própria nessas questões, ou você vai estar contratando aquela empresa, a produtora do software, para estar fazendo isso. Então, é muito salutar que você já coloque uma previsão dentro do contrato que está sendo estabelecido. O que tínhamos antes? Eu gosto de abordar isso, porque
Nós tínhamos vários artefatos e planilhas para os processos. Nós tínhamos o monitoramento de gestão de riscos e planejamento estratégico dentro de uma determinada periodicidade. Seja ela trimestral, quadrimestral, semestral, não importa. Você estabelece isso. Isso é cobrado por legislação, de você apresentar os relatórios dessas áreas periodicamente, né? E, por fim, o próprio Conselho de Administração, por exemplo, ele tem a obrigatoriedade, como empresa pública, de apresentar a sua análise sobre o resultado do plano de negócios anual da empresa até a última reunião que acontece dentro do ano. Então, você precisa efetivamente estar monitorando. E você monitorar isso através de artefatos que não se falavam, né? Planilhas individuais que você mandava para as áreas dentro de cada período estabelecido, vocês imaginem aí o retrabalho e a margem de erros que acabavam acontecendo dentro desses processos manuais ou semi-automatizados. Além também da demora e dificuldade para a consolidação e produção de relatórios estratégicos. Às vezes levava 2 semanas para poder fechar um conjunto de relatórios para a alta administração da empresa. Às vezes envolvendo 2 profissionais, um fazia e o outro checava. Nada prático isso. Pontos importantes na execução do projeto. A participação de todos é fundamental. Isso não é um projeto da área de conformidade e riscos, isso não é um projeto que envolve só a alta administração. Isso envolve todas as áreas da empresa. Se você tem objetivos estratégicos que perpassam toda a empresa, e você tem riscos que são mitigados atingindo esses objetivos, eles precisam de uma ferramenta para estar fazendo uma efetiva gestão. Então, todo mundo precisa se envolver dentro desse projeto. Disponibilidade de agendas. Na matriz de riscos do projeto, da fase de condução, da execução do projeto, o principal risco aqui era a própria EPE. Nós tínhamos que lidar com as nossas dificuldades de agenda e as múltiplas prioridades e demandas que nós recebíamos das diversas fontes diferentes, mas nós tínhamos que reservar um tempo para estar trabalhando junto com a módulo para uma correta implementação desse processo. Então, nós tínhamos aqui, para vocês terem uma ideia, uma reunião de trabalho, normalmente de 2h30 toda semana, uma reunião de status de meia hora, que acontecia toda semana, envolvendo toda a equipe, né, principal que está envolvida com o projeto. Nós precisamos testar e validar essas implementações, precisamos identificar possíveis aplicações em processos, a melhoria na implementação e parametrização da solução. Às vezes você trabalha num processo que é um fusquinha, de repente você está comprando uma solução que é uma Ferrari. Você precisa saber lidar com essa Ferrari. Você não tem como lidar com essa Ferrari fazendo com que ela atue como um fusquinha. Então, isso leva algum tempo. E durante a fase de implantação, você pode perceber algumas coisas que faltaram durante a sua fase de planejamento, o que é normal num projeto dessa complexidade. Tá? E uso efetivo pelos envolvidos. Se o pessoal não usar, por mais que você treine, por mais que você capacite, por mais que você desenvolva manuais, por mais que você grave os vídeos correspondentes, é só no uso que as dificuldades vão aparecer e é que as pessoas vão sedimentar o conhecimento desse projeto. Pontos fortes da solução. Forte apoio da empresa durante todas as fases do projeto. Eu nunca me esqueço aqui, durante todas as reuniões de trabalho e nas reuniões de sprint, né, de resultado, né, a módulo atuava aí com uma metodologia ágil para a condução dos projetos. Então, essas reuniões semanais também abordavam o desenvolvimento de sprints semanais e o que estava sendo atingido e feito e o status do cronograma. Mas em toda a reunião de trabalho, o Alberto, que é um dos sócios da empresa, estava presente, agregando os conhecimentos aí que ele tinha, né, a sua vasta experiência, além dos consultores sêniores que participavam da condução, o gerente do projeto e o técnico que estava ali lidando diretamente com a ferramenta e implementando as questões. Isso nos deu um conforto muito bom, porque esse é um projeto caro para nós, caro no sentido assim, de ser importante. Ele estava resolvendo um problema grave que nós tínhamos da falta de uma solução tecnológica que automatizasse essas questões. Eles agregam conhecimento e expertise. Então, não era só a EPE passar o seu processo. Nós perguntávamos como a módulo atuava junto ao mercado naquela determinada situação e como eles poderiam e qual seria a sugestão deles. É claro que a decisão final era nossa. Nós ouvíamos as sugestões da módulo, né? E em alguns casos a gente dava a nossa aquiescência pela sugestão que eles estavam dando, mas muitas vezes preferimos optar pelo nosso próprio processo, né? Que atendia já as nossas expectativas da EPE. E flexibilidade sem necessidade de customização, isso é uma característica da ferramenta, né? Onde você não precisa de desenvolvimento de software, né? A gente não está falando de uma solução que era cliente-servidor, a módulo tem uma suíte, desenvolveu uma expertise, uma ferramenta que você consegue
parametrizar praticamente tudo, né? Sem você precisar de uma customização, o que traz um custo, o que traria um custo a mais. O fornecimento do produto ou serviço foi além de uma simples entrega de software, né? Então, isso foi algo muito positivo. A gente, no final do projeto, nas nossas reuniões de avaliação junto ao módulo, a gente ressaltou isso. Agora, é claro que aqui, poxa, ele só está colocando aspectos positivos. Não há implantação de ERP que seja perfeita, não há produto... Só um instantinho. Não há produto que se adeque 100% às suas características. E eu estou falando isso, eu já fui gerente de implantação de ERPs administrativos, né, módulos contábeis, financeiros, folhas de pagamento, etc., de uma grande software house, e o produto atendia as nossas expectativas, mas não era 100% daquilo que a gente sonhava e imaginava, né? Mas o produto deles nos surpreendeu bastante, né, e agregou bastante ao nosso processo. Tá? Aqui falei já sobre isso. E aí do que precisamos, né? A gente queria uma solução, então, que permitisse uma visão integrada de todos os módulos, componentes, agregando valor ao processo decisório. Então, nós temos o nosso BSC, a nossa carteira de projetos, né, atendendo a esses objetivos estratégicos, e a nossa matriz de risco interligada, né, seja riscos estratégicos e até os corporativos também, que fazem parte da solução, com todo o conjunto de informações necessários para atender a nossa metodologia de gestão de risco que foi desenvolvida pela EPE. Em linhas gerais, era o que eu tinha para apresentar. A nossa equipe está aqui, é uma equipe pequena, né? O José Ricardo participa conosco, o Sérgio Lúcio, e o Helder, nosso estagiário, aí, é uma equipe aguerrida para tanta coisa, para tantas frentes de trabalho. E um ponto importante, a CGR não conduziu esse projeto sozinho, né? Nós tivemos aqui, foi um projeto conduzido de forma conjunta pela CGR e pela Assessoria de Transformação Organizacional, a ATO, onde tivemos a colaboração aqui de 2 gestores nesse período que durou o projeto da Módulo, né? O Carlos Henrique Carvalho e a Camila, né? que substituiu o Carlos Carvalho nesse período. E agora, nesse momento, a partir desse início de ano, fevereiro, estou assumindo interinamente a ATO, por enquanto, até uma nova definição dentro da empresa. Tá? Mas eu fico à disposição depois aí dos colegas para as perguntas que se fizerem necessárias. Obrigado aí, Alberto. Obrigado, Elzen, excelente. Então, pessoal, fiquem à vontade de encaminhar suas dúvidas e sugestões aí pelo nosso chat, e no final das apresentações, nós voltamos juntos. Vou pedir para o Elzen permanecer também até o final, para que a gente possa responder dúvidas e perguntas de vocês. Eu já passo para o Leonardo Correia, que vai apresentar sobre auditoria. Léo, é contigo. Beleza, Alberto? Beleza, Elzen? Bem, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Corrêa, eu sou consultor de projeto aqui da Módulo e vou apresentar para vocês aqui um overview da nossa solução aqui de gestão de auditoria interna, que está parametrizável no nosso software, o Enterprise Manager, tá? Essa solução, ela é uma solução que ela segue o processo de auditoria interna do IA, e é uma solução que passa pelas grandes etapas, né, pelas macroetapas de todo um plano de auditoria interna, né? Ele passa pela elaboração do plano, execução das auditorias que foram geradas por esse plano e o acompanhamento dos apontamentos e ações, plano de ação, né, que saíram dessas auditorias, né, dessa execução do trabalho de campo das auditorias. Exceto os próximos 2 slides, a minha apresentação vai ser toda no software. Tá? Vou mostrar para vocês uma jornada do usuário, como é que está parametrizado no sistema, tá? Como que está refletido toda a metodologia do IA direto no nosso sistema, no módulo de gestão de auditoria interna. Tá? Nós temos os macroprocessos, né, as macroetapas desse processo de gestão de auditoria interna, que é a elaboração do PAINT. O nosso Elaborar PAINT, ele tem como objetivo mapear os processos e riscos da organização que precisam de uma auditoria interna, e o objetivo dessa elaboração do PAINT é a geração das auditorias, né? A geração dos projetos aprovados pelo comitê, pelos membros aprovadores. Depois a gente tem a fase de executar PAINT, que passa
pelo iniciar, que é uma parte aqui de designação da equipe, a escolha da equipe que vai participar da auditoria e a escolha das unidades que vão ser auditadas também. Planejamento, a questão do cronograma, associação de riscos, enfim. Execução de auditorias, que é efetivamente os planos de teste, né, o trabalho de campo efetivamente, e o finalizar a auditoria, que a gente já entra ali na parte dos apontamentos e dos planos de ação e a geração de relatórios, tá, de auditoria. Por fim, a parte de acompanhamento de pontos, que é o follow-up, né, por assim dizer, que é a parte de acompanhamento de planos de ação para os apontamentos que foram criados para essas auditorias. E a nossa quarta etapa, que é o gerir o controle de monitoramento, ele engloba todas as 3 etapas, né? Eu monitoro a elaboração, a execução e o acompanhamento, por meio de painéis, listas, relatórios, enfim. Nós temos alguns objetos para mostrar aqui para vocês no sistema, tá? Se aprofundando um pouquinho, né, nas etapas de cada macroetapa, né, primeiro de tudo a gente cria um plano de auditoria interna. Depois de preencher esse plano de auditoria interna, as características principais, nós associamos os processos da cadeia de valor da organização, quais processos forem necessários. Depois nós mapeamos os riscos para esses processos e pontuamos esses riscos para priorizar os processos. E aí, nós identificamos os processos priorizados por meio de fórmulas e criamos as auditorias, né? E, como eu tinha dito há alguns momentos, o objetivo do Elaborar Paint é a criação das auditorias. Com isso, a gente passa pelo executar Paint, que é a designação da equipe, elaboração do cronograma, isso tudo é por auditoria, né? Criação e execução dos planos de teste, criação de apontamentos e planos de ação e geração de relatórios. Por fim, né, após criar todos os planos de ação para essa auditoria, nós acompanhamos a execução desses planos para cada ponto. E, por fim, a parte de monitoramento aqui que nós temos, tanto painéis, listas e relatórios, quanto também um timesheet, né? Nós temos uma solução de timesheet dentro desse software, que é o lançamento de horas desses auditores, até para fazer para os supervisores, para a qualidade, poderem fazer essa comparação entre o planejamento de horas de uma auditoria e a execução dessa auditoria, né? Quantas horas foram gastas em cada uma. E aqui eu já vou me mover já para o sistema, que o sistema ele engloba todas essas etapas e macroetapas que estão presentes na metodologia. Então, nós começamos, por exemplo, com a parte aqui de gestão de plano de auditoria, que é a elaboração do plano, né? Eu posso consultar a cadeia de valor e a minha biblioteca de riscos do sistema para eu visualizar quais objetos eu vou associar ao meu plano de auditoria interna, né? Então, no caso aqui, eu tenho a minha cadeia de valor, que são meus macroprocessos, processos e meus subprocessos, todos eles associados uns com os outros, tá? Posso consultar também a minha biblioteca de riscos, né? O meu dicionário de riscos do ambiente, da minha organização, e com isso eu consigo entrar nos meus planos de auditoria, né? Tudo isso vindo aqui nessa seção de gestão de planos de auditoria, acessando a minha listagem de planos de auditoria, e com isso eu consigo acessar um objeto, vou acessar, por exemplo, aqui o de 2023, e visualizar as principais características do meu plano de auditoria. Quem vai ser o coordenador dele, o objetivo, comentários, descrição, quem vão ser os envolvidos, ou seja, os auditores desse plano, a quantidade de auditores, quantidade de dias úteis que vão englobar esse plano, e aí eu posso fazer um cálculo, né, do total de horas úteis que eu vou ter disponível para executar esse plano. Posso associar processos numa outra aba aqui, então esses processos vão estar incluídos nesse plano de auditoria interno, os processos que eu vou associar vão ser os processos da cadeia de valor, tá? E depois que eu associar os riscos e pontuar esses riscos para cada processo, eu vou poder consolidar essas informações no painel, onde eu posso visualizar os processos, os riscos e, posteriormente, as auditorias que foram geradas dos processos, né? Então, no caso, se eu filtrar aqui, por exemplo, pelo meu plano de 2023, eu vou conseguir visualizar os processos desse plano, né? Essa nota aqui, ela é uma média entre os riscos que foram associados a esses processos. Então, se eu pegar um processo aqui, por exemplo, de gestão de ativos, eu vou ter os riscos associados aqui do lado ao meu processo de gestão de ativos. Essa média me gera um valor, e aí eu vou ter a listagem aqui ordenada, né, por priorização dos meus processos que podem ser auditáveis, né? Então,
o resultado dessa minha elaboração do meu país é a criação das minhas auditorias para cada um dos meus processos, né? Claro, o processo priorizável vai ganhar um nível de destaque maior, né? Então, eu venho aqui, posso criar uma auditoria a partir do meu processo e, efetivamente, né, com todas as auditorias criadas para esse plano, eu já vou pular a minha etapa, né? Eu vou sair da elaboração e cair direto na minha execução do meu país, tá? E com isso, eu consigo criar projetos, né, para os processos, como eu já falei, e eu consigo acompanhar os meus projetos de auditoria por meio de painéis e listas. Tá? Por exemplo, a minha lista de projetos, eu já pré-abri ele aqui, eu tenho a minha lista, posso filtrar por processo, por status, por tipo da minha auditoria, por auditor também, posso visualizar qual auditoria está na mão de qual auditor. Então, se eu clicar aqui no projeto 1, por exemplo, eu caio direto no meu objeto, né, de auditoria, onde eu posso classificá-lo, posso colocar as horas que eu vou gastar nele para a equipe, horas de empresa terceirizada, a minha descrição, a minha classificação dos riscos dessa auditoria, selecionar o meu supervisor, né? E esse efetivamente é o começo da minha execução, né? Porque eu vou passar pela parte aqui de designação da equipe, e a designação da equipe, eu seleciono os auditores que vão participar dessa auditoria. Meu supervisor já está selecionado, as unidades que vão ser auditadas, a minha unidade auditada, tá? O meu superintendente das unidades auditadas. Posso associar riscos a essa auditoria. E aí eu já parto para a parte de planejamento, né, do meu cronograma. Então, nós temos uma funcionalidade aqui no nosso sistema de diagrama de Gantt, onde o supervisor ou o gestor do projeto eles conseguem planejar esse projeto, né? Inserir aqui as macroetapas desse projeto, colocar as etapas, selecionar responsáveis para esses. Se eu abrir aqui, eu consigo ver os responsáveis para cada etapa, tá? Então, eu consigo ter esse diagrama de Gantt bem definido aqui para eu poder executar a minha auditoria de acordo com o meu cronograma, tá? Então, com isso, eu consigo planejar, designar a equipe, fazer o planejamento da auditoria todo nesse objeto, tá, de projeto. Consigo visualizar os meus projetos de forma visual no meu painel. Posso visualizar aqui a distribuição dos projetos por status, se ele está no status de relatório, monitoramento, execução, planejamento, quantidade de projetos por auditor, por unidade auditada, quantidade de projetos por tipo, enfim. Posso filtrar por processo também, se eu quiser. Então, eu tenho todo o meu monitoramento dos meus projetos por aqui, tá? E eu consigo gerar planos de teste para esses projetos, né? Ou seja, são já parto para a execução desse projeto de auditoria, né? Então, esse projeto de auditoria, eu crio os planos de teste, posso criar pela minha lista de planos de teste, de projetos, clico aqui em criar plano, e efetivamente me abre um formulário para eu poder criar o meu plano de testes, né? Então, posso botar aqui meu título do plano, desenvolver os meus procedimentos de teste, colocar a urgência, severidade e relevância desse plano, colocar quem vai responder esse teste, tá? E todos os meus testes vão estar consolidados no nosso painel de execução de testes. Vem aqui o nosso painel de execução de planos de teste. Vou entrar aqui, antes de explicar esse painel, só vou entrar aqui no plano de teste, só para mostrar para vocês o plano de teste já todo preenchido. E também a seleção desses testes, né? Eu posso selecionar os meus testes com os meus controles, né, para poder responder meu trabalho de campo, efetivamente. Esses meus testes eu seleciono de uma base de conhecimento, ou seja, deixa eu voltar aqui no meu menu, eu posso associar os meus testes na minha base de conhecimento, dos meus programas de trabalho. Então, se eu clicar aqui em programas de trabalho, eu consigo ver os meus testes, né, os meus testes publicados e os meus testes em edição. E para cada teste desse eu posso criar controles que efetivamente vão ser as perguntas que os auditores vão responder no meu trabalho de campo, tá? Então, dentro desse meu plano de teste, por exemplo, após selecionados, eu posso selecionar aqui o meu teste, ó, obter o valuation do ativo desinvestido, análise de impostos pagos, posso visualizar aqui a versão do meu teste, os meus controles, a quantidade de controles desse teste, e efetivamente eu vou respondê-los, né? Vou respondê-los esse teste por meio aqui de uma outra aba, responder testes, e com isso, clicando aqui nos meus testes, posso associar um ou mais testes, eu consigo responder os controles desse teste, né? Os impostos foram pagos da forma correta, a Receita Federal ficou satisfeita,
e eu tenho a opção aqui de responder implementado, não aplicável. Posso detalhar ainda mais, né? Colocar comentários, adicionar uma amostra, um anexo para esse controle, como prova, né? Como evidência do porquê que eu estou respondendo aquele controle de uma determinada forma. E com isso, eu tenho tudo isso consolidado no meu painel de execução de planos de teste, né? Então, eu consigo ver aqui os meus planos de teste que estão em andamento, que estão concluídos, que estão revisados pelo supervisor. Posso filtrar as minhas auditorias para ver os meus planos de teste para cada auditoria. E aqui embaixo eu consigo ver as minhas respostas, né? Tudo de forma consolidada. Quais controles estão implementados, não estão implementados ou não estão aplicáveis, tá? Tudo isso eu tenho de forma consolidada no meu painel de execução, tá? E aí eu já estou fazendo a ponte agora para finalizar a auditoria, que é a parte de criação de apontamentos. Posso criar apontamentos direto com o plano de teste pelo painel. E esses apontamentos eles ficam consolidados, meus apontamentos e planos de ação para esses apontamentos ficam consolidados nessa lista, né, de apontamentos e planos de ação. Posso filtrar por projeto para poder ver os apontamentos e planos de ação de um determinado projeto. Posso visualizar o meu plano de ação clicando aqui, por exemplo, entrando dentro do meu plano e vendo quem é o responsável por esse plano, a urgência, severidade e relevância. Posso reprogramar o prazo desse plano se eu quiser, tá? E eu tenho meu painel também visual de acompanhamento de plano de ação, quantidade de planos por ano, quantidade de planos por status, quantidade de planos aqui por um período aqui de criticidade, posso filtrar se eu quiser, quantidade de planos por projeto, por unidade, aqui os meus planos de ação listados, posso filtrar, por exemplo, aqui, quero ver os meus planos de ação que estão atrasados. É só a gente clicar aqui no atrasado, ele vai filtrar para mim, para eu poder visualizar, tá? Então, eu tenho todo esse monitoramento, todo o follow-up é feito por esse acompanhamento do plano de ação, por esses painéis de acompanhamento, tá? Eles vêm direto aqui Posso acessar todos esses painéis direto aqui do meu menu, tá? Finalizando aqui, eu tenho a nossa funcionalidade de relatório, onde eu posso vir aqui, clicar no meu relatório de auditoria interna e poder filtrar por aqui, por exemplo, por um projeto 1, ano 2023, eu consigo imprimir o relatório para essa auditoria, né? Listando todas as minhas informações principais, quem são os responsáveis, as unidades auditadas, os objetivos, o processo que ele está associado também, os apontamentos de auditoria e o meu plano de ação para cada auditoria, meus planos de ação para cada apontamento, na verdade, tá? Além disso, eu também posso ter um relatório de elaboração do plano, tá? Ou seja, um relatório de elaborar paint, onde eu posso visualizar as informações gerais do meu plano, os processos associados a esse plano, ordenados por criticidade, os riscos desse plano, ordenados por criticidade também, e as auditorias que foram geradas a partir desse plano, tá? E finalizando, a nossa solução aqui de timesheet, né? Eu posso lançar horas, os auditores podem lançar horas à vontade aqui, tá? Nos projetos. Seleciona a atividade, seleciona a data, o número de horas, né? Em fração de 15 minutos. E eu tenho, né, os supervisores ou a qualidade podem acompanhar esse lançamento de horas no timesheet por um painel, né? Posso fazer a comparação aqui entre as horas planejadas de um projeto e as horas executadas de um projeto, para ver se esse projeto está andando bem ou não. E um detalhamento maior aqui por usuário, por projeto, se eu quiser filtrar dos meus lançamentos de horas, tá? É isso, tá, pessoal? O sistema ele tem algumas outras funcionalidades, ele tem algumas funcionalidades opcionais, como, por exemplo, eu posso replicar uma auditoria inteira por um outro ano, caso eu queira, por exemplo, usar a mesma auditoria como base para uma auditoria seguinte, eu consigo fazer isso também. Posso criar macroprocessos e riscos para entrar na minha base, né, de riscos e processos, para eu poder usar em um plano futuro. E também criar avaliações de trabalho, né? Eu posso ter um formulário de avaliação de trabalho, onde eu posso analisar tanto a minha unidade que foi auditada, quanto o meu trabalho dos auditores, né? Aqui as avaliações do trabalho, detalhamento das avaliações de trabalho, vou acessar aqui só para mostrar rapidinho, onde existem perguntas,
que são respondidas pelos auditores ou pelas unidades auditadas, onde eu consigo selecionar aqui a avaliação do trabalho pela unidade do projeto 1, e eu posso visualizar aqui as perguntas, né? Regular, muito bom, regular. Esses títulos das perguntas estão genéricos, né? Porque varia de cliente para cliente, mas a gente deixa genérico só como forma de apresentação. Posso visualizar aqui os respondentes das avaliações, as unidades, as avaliações por projeto. Então, tudo isso eu consigo avaliar o meu projeto em nível de unidade e em nível de auditoria também, tá, pessoal? É isso, tá? Esse é o nosso software parametrizado. Esse software está em constante evolução, mas a gente tem essa versão 1.0 já pronta para ser utilizada pelos clientes, né? Sob medida, tá? É isso. Obrigado, Léo. Obrigado. Então, mais uma vez, fiquem à vontade. Já vi que vocês já estão submetendo perguntas aí no nosso chat. Nós vamos tentar responder todas elas ao final das apresentações. Passo, então, a palavra para Eduardo Poggi, vai falar um pouquinho sobre a visão da gestão integrada de riscos corporativos. Vamos lá, Poggi. Vamos lá. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Eu vou ser bem rápido, porque o nosso tempo, a gente tem um limite aí de tempo, mas, primeiro, muito prazer. Meu nome é Eduardo Poggi, eu sou o CISO da Módulo, sou responsável pelo todo o portfólio de solução de gestão de riscos, principalmente em cloud, tá? Então, dando prosseguimento, o que a gente vai falar aqui? Eu sempre gosto de começar a minha apresentação por uma provocação, né? Eu gosto sempre de iniciar por uma provocação. Quando você vê o termo Integrated Risk Management, o que vem na sua cabeça, né? O que é integrado? Integrado são os riscos, é a gestão, são as pessoas, ou é tudo isso misturado, né? Então, o que eu entendo, né, é que a gente tem algumas definições aí de gestão integrada, tanto do Gartner, do Forrester e de diversos outros, mas eu gostaria de salientar três coisas que é importante. Primeiro, a integração preconiza uma cultura consciente de riscos, tá? E uma tomada de decisão informada. Então, para que serve a integração? Para apoiar essas duas coisas, esses dois objetivos principais, tá? Então, a dúvida que a gente fica é como é que a gente faz isso na prática, né? Na verdade, como é que a gente traduz isso para uma prática? Porque assim, tem muitos institutos que falam A, B, C e D, mas eu gosto muito de trabalhar na prática. E a prática me traz o seguinte: eu tenho três coisas que são integradas. Primeiro, eu tenho que integrar diferentes riscos com diferentes papéis e com diferentes funções que funcionam de forma integrada. Isso nos leva a que riscos diferentes são esses, né? Primeiro deles é de mercado, segundo operacional, financeiro, de crédito, risco regulatório e risco. Vamos pegar aí, tá legal, o segurança cibernética operacional, mas eu gostei de enaltecer porque a gente tem alguns pontos para falar dessa importância de integração do risco cibernético com o risco operacional, tá? E para que isso? Para que a gente faz essa integração? Para aumentar essa mentalidade de risco, para que essa mentalidade de risco seja implantada dentro da sua organização nos diferentes processos, nos diferentes papéis que a gente vê dentro das organizações, né? Então, esses papéis quais são? Basicamente, são aqueles papéis que estão definidos nas três linhas de gestão do IA. Ou seja, você tem o auditor, tem o gestor funcional na primeira linha, tem o gestor de riscos e compliance na segunda linha, tem os auditores, tem a auditoria externa, que tem um papel importante, a gente fala sempre nas três linhas, mas alguns autores comentam a quarta e a quinta linha de gestão, que são as linhas do lado de fora, que uma que recebe esse reporte e a de fora que provê uma avaliação independente, mas dessa vez externa, tá? Então, esses são os três papéis e as funções integradas, né? O que seriam funções integradas desse gestão de risco integrado, gestão integrada de risco? É o monitoramento, tanto de riscos quanto de controles, a manutenção de registros, o monitoramento de indicadores, a aprovação de ações de tratamento, monitoração de perdas, alertas e diversas outras funções
que são necessárias para uma gestão de risco integrada. Quando a gente fala essas funções, elas estão distribuídas em alguns módulos, né? Ou seja, como o Elzo falou, módulo de planejamento estratégico, o processo de gestão de riscos e perdas, o processo de compliance, processo de auditoria, que o Léo falou agora, controles internos e continuidade. Tudo isso gera o que a gente chama que são as ocorrências, que, na verdade, é o coração das coisas, onde as coisas ocorrem, né? O processo de gestão busca identificar as ocorrências que podem ser potenciais riscos para resolver essas ações, tanto agindo previamente no planejamento, na identificação de riscos, tanto e perdas operacionais, para o compliance, para a identificação de riscos regulatórios, atuação, continuidade para evitar para garantir a resiliência, melhor dizendo, da empresa. Todos eles, as ocorrências são onde vamos dizer assim, o coração pulsa do processo de gestão dentro da empresa. E, para isso, a gente tem a solução de Enterprise Manager, você viu que o Léo mostrou aí, a de Enterprise Manager de auditoria, e todos os outros módulos que precisam ser integrados. Importante, sem planilha. Tá? Então, entrando agora no Enterprise Manager, basicamente nós temos a nossa solução, uma solução SaaS, de riscos integrados, então, com aqueles diversos módulos, dentro de uma infraestrutura de nuvem protegida, Microsoft, e com a integração do seu Azure, ou seja, você é integrado, sua autenticação é toda integrada dentro do seu diretório de credenciais. Tá? Então, basicamente, a parte de gestão de riscos, você tem toda a parte que vai de contextos, seguindo a ISO 31000, né? Nosso carro-chefe. Então, desde o contexto, avaliação, tratamento, ocorrências e perdas, uma visão integrada. Então, basicamente, nós temos, partindo do princípio, a construção da cadeia de valor, que ela é integrada, como vocês viram, com o modo de auditoria, quer dizer, tem essa construção da cadeia de valor, tá? A lista de riscos associadas a esses controles, aí a gente está falando da integração de diversos tipos de risco de integridade, risco socioambiental, de imagem, reputação. Isso é importante salientar que isso é uma visão integrada, ou seja, o sistema permite que quem tem permissão de ver todos os riscos integrados possa ver os riscos integrados. E cada risco, né, olhando bem, cada risco tem o seu processo de execução que vai da esquerda até a direita, né? Aqui, botando aqui, ó, desde a identificação, a análise, a avaliação e assim por diante. Ou seja, cada risco passa por esse processo, né? Tá? E produzindo essa matriz de riscos inerentes e até residuais, conforme o Elzen falou, a nossa plataforma é altamente parametrizável, então você pode estruturar essas tabelas, essas visualizações da forma que você quiser, tá? E essa matriz permite que você tenha essa visão integrada. A partir dessa visão, todos os planos de ação, ou todas as ações, vou voltar um pouquinho aqui, ó, eu posso criar uma ação para tratamento de risco aqui no canto, se vocês observarem aqui no cantinho, ó, a gente consegue criar uma ação de tratamento e você pode monitorar esse plano de ação de tratamento do risco, que aí todo mundo conhece, ou um plano de ação visa melhorar um controle que está ineficaz ou implantar um controle adicional para reduzir aquele risco, como todo mundo conhece. Falando em controles, nós temos também a lista geral de controles, aí a gente está entrando nessa zona entre a parte de risco e controles internos, todos os controles registrados estão integrados no processo de controles internos, onde a gente pode ter a visualização desses controles e fazer até ações também de tratamento para cada controlezinho. A integração permite que as ações, aí eu estou falando aí no coração do sistema, onde pulsa, que é o controle de ações, de coisas que devem ser feitas, tá? Para tratar, ou para, vamos dizer, melhorar o controle, ou para ajustar o controle propriamente dito. A gente tem a ferramenta traz embarcada como papel AET da área de controles internos, uma autoavaliação ou uma avaliação de controles, né? Então, a gente tem os dois processos, tanto o processo de autoavaliação como um processo de teste de controles, tá?
se é efetivo, se não é efetivo, permitindo que a segunda linha de gestão possa monitorar essa efetividade e, consequentemente, gerando impactos no risco residual que dos riscos que aquele controle está sendo tratado, tá? Também temos um central, quer dizer, onde as ocorrências ocorrem, né? Todos os problemas, tanto de ocorrências de não conformidade ou como ocorrências padrões que vêm tanto de monitoramento, de apontamento de auditoria, que é uma ocorrência, ou incidentes, ou qualquer outra ocorrência que afete ou que tem potencial de gerar riscos, a gente consegue monitorar, tá ok? Seguindo mais um pouquinho, a gente também tem um módulo, eu falei que ia ser rápido, tá, pessoal? O módulo de continuidade, né? A gente tem todo o processo de gestão de continuidade de negócio, seguindo a ISO 22301, desculpe, melhor dizendo, onde nós temos todo o fluxo de continuidade dentro do sistema, e, claro, permitindo também setar o monitoramento, aqui é um painel, um exemplo de monitoramento de BIA, onde eu tenho todas as informações, todos os dados necessários e que a gente pode reforçar que qualquer painel, qualquer informação aqui precisa passar por um controle de acesso, que é uma matriz de controle de acesso que a gente executa em cada projeto. Então, definindo assim, quem pode acessar aquela informação da segunda linha de gestão ou da primeira, mas isso é importante salientar que cada empresa tem sua matrizinha e isso pode ser ajustado, tá? Indo para o compliance, a gente tem também um painel de listas de normas, isso é só um sample, tá? Que a gente, na modo, usa esse modo, que é o modo de compliance, tem todas as listas de normas, e aqui a gente pode fazer qualquer providência, qualquer ação que necessária para fazer uma providência, para criar uma não conformidade ou criar um tópico associado a essa norma, a gente pode fazer. Você pode ver que todos os nossos sistemas têm um painel, tem um conceito de listas e painéis, onde a interface de lista permite que as ações possam ser feitas, né? Inclusive, você pode ver que esse é um manual da própria moda, a própria moda usa, que é o nosso manual de gestão de sistema de gestão integrado, tá? Pode ser visualizado aqui no painel, tá? E indo para perdas, a gente pode registrar aí a parte de registro de perdas ou de ocorrências. É um formulário que a gente pode cadastrar o registro de perdas e consolida todas as perdas naquela estrutura padrão de perdas com informações, com a descrição, com a data de registro, com todo o processo que precisa ser feito para você fazer um follow-up dessas perdas, tanto a perda quanto a recuperação, se houver, o saldo da perda, e se o plano de ação para tratar aquela perda, da mesma forma como eu falei, o plano de ação ou as ações é o coração de um sistema de gestão integrado. Então, a gente consegue visualizar essas perdas também pelas classificações de nível 1, nível 2, nível 3, acho que o pessoal de banco conhece muito bem isso, quais são as perdas, com limites e com alertas de visão de quanto que aquela perda já atingiu no ano, se eu tiver um limite para acessar, tá? E aqui, chegando mais para o final, a gente tem que todas essas informações são consolidadas e eu tenho uma visão na linha do tempo, tanto de perdas quanto de qualquer outra informação no sistema, produzindo gráficos de histórico de avaliação até da performance desse sistema de gestão de riscos integrado, visualizando também toda a parte integrada de riscos, perdas, plano de ação, produzindo informações para uma tomada de decisão consciente, para uma tomada de decisão informada, que é o objetivo precípio, né, fundamental do processo de gestão de riscos. E, claro, a gente tem todos os relatórios, o Leonardo falou aí de alguns relatórios, mas a gente pode customizar, inclusive, relatórios parametrizados sem a necessidade de desenvolvimento. Tá? Então, isso aqui foi um condensado da solução. A solução é muito grande, mas é um condensado do que a solução de gestão de riscos integrados, gestão integrada ou Enterprise Manager, que a gente tem como para oferecer no mercado. Tá? O que eu deixaria aqui no call to action, no final aqui, seria, primeiro, adote uma metodologia de gestão de riscos e integrado, ou seja, qualquer área da empresa adota aquela metodologia, utiliza aquela metodologia. Segundo, identifique os atores e os papéis
da sua empresa que vão interagir, que precisam ter uma visão integrada de riscos e de funções. E terceiro, promova essa gestão de linha integrada alinhado com as 3 linhas de gestão. Tá? Então, é bem importante a gente ter... Essa é uma sugestão, claro, vocês podem adotar ou não, mas é importante ter uma metodologia, identificar quem vai usar e promover essa integração através de distribuição de informações e comunicação e consulta, como preconiza a ISO 31000. Com isso, eu passo agora para o próximo, Alberto. Eu acho que foi um condensado bem rápido, mas deu para ter uma visão geral do que é o nosso sistema. Obrigado, Poggi. Sem dúvida. Acho que o objetivo é, assim, as apresentações são curtas, né? Mais uma vez, a gente tenta só trazer algumas ideias e highlights sobre o que nós estamos falando, sobre a questão da automatização, da visão integrada de gestão de riscos, né? E, mais uma vez, fiquem à vontade para que vocês coloquem suas sugestões de perguntas e quaisquer dúvidas no nosso chat, e nós vamos responder ao final das apresentações, né? Obrigado, então. Peço que o Poggi, Léo, Elza, se puderem ficar até o final, a gente vai responder as dúvidas e perguntas. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão da visão integrada GRC, né? Essa sigla de governança, riscos e compliance. É uma apresentação rápida, né, sobre esse conceito, né, que não é de hoje, né? Acho que GRC foi desde o início do ano 2000, 2002 ali, foi criado esse conceito. A Módulo, na verdade, fez os primeiros grandes eventos aqui no Brasil sobre o GRC Meeting, né? Essa é uma foto de 2006. Nós trouxemos o Marcos Pontes, que na época não era nem ministro, nem era senador, ele era simplesmente um astronauta, veio falar dos desafios de um astronauta no espaço, a questão da gestão de riscos, a gestão da conformidade, a questão de atendimento, uma série de questões que envolvem gestão de continuidade de negócio o tempo inteiro, né? Então, era uma apresentação interessante. E em 2007, a gente percebeu, por exemplo, que essa onda de GRC ela estava chegando com muita força nas empresas, né? Então, até trouxemos essa ideia de que GRC era uma grande onda, né? E uma onda que, por um lado, traz oportunidades, né? Já sabemos que risco é oportunidade e ameaça, e trazia, sim, oportunidades, né? Como é o ESG hoje em dia para as empresas, oportunidade de consolidação de processos e, ao mesmo tempo, ameaças, né? Essa grande onda aí poderia se tornar um grande tsunami aí que as empresas que não estavam organizadas poderiam aí ter problemas e ameaças e perigos em relação a isso, né? Então, como a gente falava para alguns perfis específicos, né? O CSO, o gerente de segurança, na verdade, era um grande alvo naquela época, uma apresentação específica, se era uma oportunidade ou ameaça para o CSO. Sempre vai ser um conceito de incerteza. No dia em que você se preocupar mais em manter o que já tem do que investir e assumir risco, sua empresa estará condenada. Essa é a dica do fundador do Cirque du Soleil, né? Então, risco faz parte da nossa essência, né? Risco é a base da tomada de decisão e quem não arrisca não consegue avançar, não consegue ter sucesso. Então, GRC, dentro dessa visão, abordagem moderna de implementação, de uma certa forma é risco positivo, oportunidade, e risco negativo. Mas, afinal, o que é GRC, né? Ainda bem, Governance, Risk and Compliance foi inventado lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente traduz por Governança, Risk e Compliance, a sigla segue a mesma coisa, mas a americana adora a sigla de 3 letras, porque senão teria 10 letras, GRC, Q de qualidade, S de segurança, S de saúde ocupacional, A de meio ambiente, A de auditoria, né? Então, o GRC, na verdade, é um conceito que não é apenas a governança, risco e compliance, mas ele, de fato, ele aborda as diversas disciplinas dentro de uma organização que, muitas vezes, elas nascem de uma certa forma desintegradas, ou até funcionando, às vezes, de uma certa forma compartimentalizada, como se fossem silos, né? Ou aqueles puxadinhos que vão existindo, não só a área, né? Mas os sistemas, né? Um determinado sistema que não fala com o outro, ou um processo que é em planilha, um outro que, não, na verdade, tem um retrabalho, inconsistências de dados, né? Então, a grande visão do problema que GRC resolve é exatamente essa ideia de que as organizações, muitas vezes, elas vão sendo construídas sem uma base sólida que permite essa visão mais integrada. E, com isso,
a gente percebe vários problemas, né? Esse é um slide interessante lá da OSEG, quando surgiu o conceito de GRC, que fala sobre os problemas dessa visão desintegrada, né? Então, a questão dos silos nas organizações, a falta de uma visibilidade única, integração ruim entre os processos, sistemas, pessoas, áreas, duplicação de esforços com isso, usando mal os nossos recursos, que já são escassos hoje, né? Trazendo vulnerabilidades, né? Gestão de riscos, né? Riscos que se apresentam justamente porque essa estrutura se torna complexa e, às vezes, até difícil de administrar, né? Então, de uma certa forma, é interessante enxergar a ferramenta automatizada de GRC, né, como o caminho da solução, um plano de ação para resolver todos esses riscos, né? Nessa visão desejada, onde você tem, né, como os militares gostam de chamar, o comando e controle de toda a organização, de uma visão seamless, né, sem costuras, de forma integrada, com mais segurança, os processos mais eficientes, um retorno melhor dos nossos investimentos, tudo isso suportado aí por essa base sólida, né, ágil, flexível, de uma plataforma integrada comum que permita não só a gente automatizar e implementar o que tem hoje, mas, na verdade, é pavimentando o terreno dessa estrada do amanhã, né? As organizações crescem, né? Hoje, se a gente visualizar um modelo integrado, temos aí a questão do atendimento das agências reguladoras, a governança corporativa, fornecedores, funcionários, compliance, os diversos atores internos das nossas áreas de negócio, a primeira, a segunda, a terceira linha de gestão, gestão de riscos, segurança da informação, gestão patrimonial, gestão da continuidade de negócio. E GRC, pessoal, em resumo, é isso aí. É criar realmente essa base, essa plataforma integrada, para que a gente possa pegar esses vários processos, disciplinas, atores, sistemas, e, de uma certa forma, ter uma visão holística, né? Uma visão seamless, sem fronteira em relação a isso. Isso o que é GRC e como fazer? Quando surgiu a definição de GRC lá atrás, né, foi uma definição do Michael Rasmussen, né, nós até trouxemos ele num dos nossos eventos, era do Instituto Forrester, e o Gartner, né, num determinado momento ali, começou até a questionar um pouco essa visão do GRC, que muitas vezes tinha como ponto de partida o compliance, o atendimento a uma lei, um atendimento a uma regulamentação. E começou a promover mais o conceito aí do IRM, o Integrated Risk Management, né? O Poggi falou um pouquinho sobre essa questão de gestão integrada de riscos, onde não importa por onde você começar, o importante é que o objetivo final seja você ter essa visão integrada, né? Nós, na Módulo, dentro de uma abordagem metodológica, nós criamos, na época, o GRC Meta Framework, que evoluiu e se tornou hoje o Módulo Meta Framework, que nada mais é de uma visão, uma linguagem comum, que as organizações podem utilizar para que possa criar essa cola, criar essa integração entre essas diferentes disciplinas. A gente usa como base o conceito do Risk-Based Thinking, a mentalidade baseada em risco, e, portanto, baseado na ISO 31000. Então, a ideia básica do Meta Framework é que, normalmente, o que fazer as empresas sabem, está lá na ISO, mas como fazer, cada um faz de uma maneira, né? Não só em termos de cada uma dessas disciplinas, mas na própria organização. Então, gestão de risco, segurança da informação, gestão de continuidade, políticas corporativas, a questão de ligar os históricos de perdas com os riscos, a questão dos controles, né? E a quantidade de planilhas e e-mail que pulverizam na organização, a governança corporativa, respostas aos incidentes. Cada uma dessas caixinhas, né, como se fosse uma grande colmeia, né, trabalhando de uma certa forma, essa é a ideia do MetaFramework, utilizando uma linguagem comum, utilizando um sistema comum, utilizando processos que são integrados entre si e, com isso, trazendo aí esse retorno. Como foi apresentado hoje, a gente tem uma solução não só em termos de base metodológica, mas a solução Enterprise Manager da Módulo, ela tem alguns módulos, né? Os de destaque, planejamento estratégico, né? O Elzen apresentou bem esse case de pegar o balance scorecard da organização, missão, visão, colocar lá, e aí gestão de riscos estratégicos, operacionais, a questão da conformidade ou compliance, atender leis e regulamentações, os controles internos que estão ligados a mitigar esses riscos, auditoria que valida esses controles, a nossa terceira linha de gestão, segurança da informação, atendimento de LGPD, toda a parte de políticas e normas, e a continuidade de negócios que, na verdade, sustenta a resiliência e capacidade das nossas organizações sobreviverem e continuarem no futuro. Então, acho que já foi apresentado. Eu vou pedir, então, de novo para a Gaia reforçar aqui no nosso chat o link para que, se vocês quiserem alguma apresentação específica
ou conhecer nossas soluções, entre em contato conosco. O Enterprise Manager, como falamos, é uma ferramenta bastante flexível, né? Não impõe que as empresas adotem um determinado processo, mas a gente, na verdade, configura e parametriza a solução de uma maneira muito rápida para cada peculiaridade, para cada necessidade das organizações. E também, fazendo aí uma propaganda aí da minha newsletter, né? Toda segunda-feira a gente tem publicado aí. Semana passada fez 1 ano da newsletter de Cybersecurity e Boas Práticas, né? Portanto, 54 artigos. Foi dia de Santo Isidoro de Sevilha, né? Que foi eleito santo da internet, justamente porque Santo Isidoro foi talvez o primeiro visionário do GRC. O conhecimento naquela época dele era bastante espalhado e Santo Isidoro começou a consolidar essas informações. Se tornou aí o santo da internet e a gente, na verdade, aí em referência a Santo Isidoro, foi exatamente o dia que se lançou a newsletter, no dia 4 de abril do ano passado. Portanto, eu vou colocar também aqui no chat para vocês aí o link. Convido vocês, então, a assinarem a newsletter também. Fernando, a bola está contigo. Falamos rapidinho, mais uma vez. Coloquem aí suas dúvidas, sugestões no nosso chat e nós, até o final da apresentação, nós tentaremos responder aí as dúvidas de vocês. Bom dia, pessoal. Eu optei por fazer a apresentação aqui dentro do próprio browser, né, para a gente poder ser bem prático, né? Eu vou usar também ambientes um pouco diferentes aqui, vou usar um pouquinho do Teams. Vamos falar sobre soluções que nós entendemos, né, que são bastante complementares, né, e dependem de uma dinâmica, muitas vezes até segregadas da atividade fim. A nossa visão hoje é que nós atuaremos com 3 linhas, né, que são complementares, né? A nossa visão de futuro é que os conceitos, né, de risco, sendo que risco dentro da visão de gestão integrada de riscos, né, na qual o risco é o elemento de apoio à governança, na qual a compliance ela é o risco regulatório, na qual, né, a auditoria é um processo baseado em risco, na qual a supervisão regulatória também é baseada em risco. Então, a gente chama esse mundo aí, né, de risco integrado. Nós também entendemos que a segurança cibernética, né, ela ganhou um espaço muito grande no que se refere aos riscos e cada vez isso aí está crescendo mais. E o próprio processo de tratar riscos em segurança cibernética ajuda na automatização da gestão de riscos e controles. E chegou aí, né, a privacidade, que o Brasil entrou atrasado, né? As agências reguladoras da Europa têm mais de 40 anos, e o Brasil só se movimentou depois que saiu a regulamentação europeia, ou seja, os países, né, como um todo, eles já tinham já estavam regulamentados, já tinham as suas leis, e a Europa criou a lei europeia, e aí sim o Brasil criou a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós entendemos que esse mundo ele vai estar cada vez mais próximo dentro de uma linha colaborativa, né? Porque se nós juntarmos tudo que precisa ser feito, se pegar todos os nossos recursos, eles não vão ser suficientes para atender. Então, criar um modelo colaborativo é essencial. Então, nós trabalhamos, né, com 4 plataformas, né? Uma plataforma educacional, que é a Universidade Corporativa Módulo, o nosso software Módulo Risk Manager, né, o sistema que é outro sistema que é a nossa plataforma de nuvem Everest, e MetaHub, que é um orquestrador de robôs e que cria os nossos bots, né, os nossos sistemas integrados. Tudo que nós falamos com vocês é fornecido em nuvem, né, em software como serviço. Alguns clientes nossos ainda estão on-premise, mas o serviço, né, o software é fornecido como SaaS, e também são integrados ao seu ambiente, tá? Integrado ao Office 365, integrado ao Microsoft Teams e assim por diante. Então, a solução nossa principal hoje de risco, ela é o Enterprise Manager, né? E também o Continuity Manager, que em alguns casos ele entra dentro do Enterprise Manager. Nós temos trabalhado agora, né, de forma que o nosso cliente ele veja, acesse, né, diversas soluções a partir de uma interface única. O que a gente tem conversado, porque vários clientes, uma área começa com a solução, outra área também usa o nosso software, mas para outra solução, aí você precisa integrar, precisa ter uma interface única, então esse ponto é essencial.
Outro elemento também, né, vocês vão ver aqui que tem um robozinho em cada solução, que são as nossas soluções de bot, de integração com o Teams, e em vários casos nós estamos transformando o Teams, que antes da pandemia, né, nós tentamos até na módulo substituir o WhatsApp pelo Teams e simplesmente não conseguimos, porque ele não tinha recursos técnicos. Hoje, praticamente, não usamos mais o WhatsApp para comunicação interna. Essencialmente é o Teams. Quais as vantagens que tem? Bom, no meu WhatsApp, eu tenho lá o WhatsApp da escola da minha filhinha, eu tenho o WhatsApp eu recebo mensagem de círculo de amigos, mas no Teams, o Teams é focado para o trabalho. O Teams ele tem rastreabilidade, ele tem auditabilidade, ele tem qualidade de serviço, coisas que o WhatsApp é de graça, ou seja, eu uso o WhatsApp, é o meu número pessoal, com o meu celular pessoal, e a maioria das pessoas também é da mesma maneira, e o Teams dá exatamente a cara corporativa para esse processo. E nós integramos tudo com o Teams, tá? Ou seja, vocês vão ver aqui que nós temos, inclusive, integração de sistemas com o Teams. Se o seu ERP precisa dar um alerta, você manda o alerta para o nosso software já administra a ida para o Teams, o diálogo, a criação de conversa. Por exemplo, num plano de continuidade ou num plano de acionamento de crise, nós podemos usar o Teams como o sistema de acionamento, tá? Os alertas, criar uma conversa específica, e mesmo em termos, por exemplo, de segurança cibernética, eu tenho aqui uma atividade que eu preciso criar uma conversa entre o DBA, o analista de negócios e o responsável pela infraestrutura. Quem cria essa conversa no Teams é o nosso software, ou seja, dentro de uma tarefa, dentro de uma atividade. Então, esse ponto também é bastante interessante. Bom, então nós temos esse conjunto, né, de soluções e cada vez mais eles estarão integrados. Por exemplo, nós estamos vendo aqui uma solução que é o QuantiRisk. O QuantiRisk ele calcula risco baseado em valores monetários, ou seja, ao invés de falar que o risco é muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo, ele fala que o risco é tanto em reais. Então, obviamente, é uma forma mais sofisticada, pouca gente trabalha com isso, alguns clientes nossos, eles resolveram fazer esse modelo. Mas se eu precisar criar um modelo de integrar o BIA a partir de valores monetários, é possível? É possível, é viabilizar o projeto, mas nós temos as pecinhas para fazer o cálculo com valor monetário, então todos esses softwares aqui são modularizados, né? Então, muitas vezes, por exemplo, o Continuity Manager ele funciona sozinho, mas também funciona dentro do Enterprise Manager. Então, são conjuntos de soluções que nós entendemos para criar modelo de governança, de certificação em normas e assim por diante. Muito bem. Então, um ponto que nós temos é exatamente o nosso modelo de avaliação de maturidade. Deixa eu carregar aqui. Bom, então esse modelo ele tem uma base de conhecimento, no caso aqui, né, é o CIS. Eu vou aumentar o tamanho da letra, até para facilitar aqui a projeção. Então, nós temos aqui uma avaliação, aqui estão todos os controles do CIS, e nós sabemos que para cada controle do CIS, nós temos algumas medidas de segurança. Então, toda a base de conhecimento está aqui, e também tem uma parametrização baseado no CIS-RAM, ou seja, é um modelo também do CIS de parametrização de modelo de maturidade. Então, os modelos de maturidade, né, eles usam 5 níveis, né, numerados de 1 a 5, e você pode colocar aqui a sua escala. Nós temos um conjunto de escalas para sugerir, e tanto você tem a maturidade alvo, a maturidade que você pretende chegar, e também a maturidade medida. Com isso aqui, nós vamos criando modelos, né, de avaliação de maturidade, e essa base que está aqui à esquerda, ela pode ser uma base de qualquer coisa, ou seja, ela pode ser uma base de avaliação. Estava até outro dia brincando, o pessoal falando sobre avaliação de obra, eu falei, cara, tu pode pegar a sua base de avaliação de obra e colocar aqui dentro desse ambiente. Então, nós temos algumas mais focadas, né, na nossa área de atuação, mas nós temos conversado com vários clientes para incluir aqui outros tipos de base, porque você pode transformar esse modelo aqui numa forma de avaliação de maturidade daquilo que você quiser. Eu quero fazer maturidade de risco. Como é que está a minha maturidade de risco? Bota ali uma base de risco, uma ISO 31000, ou uma avaliação preparada em cima da ISO 31000, e você vai fazer a sua avaliação. Então, esse é o ponto, né? Ou seja, para cada um dos itens, né, nós temos aqui a base de conhecimento, como que deve ser, também a recomendação. Neste caso aqui, né, o cruzamento do CIS com o nicho, ou seja, você pode fazer referência cruzada entre conhecimento, e aqui também a solução Microsoft que atende
a cada um desses controles, a cada um desses requisitos. Tá? Então, por exemplo, essas soluções aqui da Microsoft atendem a esse requisito aqui do SIS. No caso, nós fazemos Microsoft, que a grande maioria dos nossos clientes são Microsoft, mas poderia ter outro tipo de solução para atender cada um desses requisitos. Bom, então esse é o modelo e sempre a gente vai estar calculando a conformidade, né? Ou seja, existem modelos para calcular a conformidade. Então aqui, ó, tem a conformidade 3 de um esperado de 4, né? Também é possível avaliar maturidade e também nós criamos, né, planos de ação. Então eu preciso criar um plano de ação para tratar este elemento aqui. Então a gente vem aqui. Aqui não é plano de ação, desculpa, aqui é ação. Vamos criar uma ação de exemplo. Descreve aqui a ação. Qual o nível que eu quero chegar a partir do momento que essa ação esteja executada. Coloco os responsáveis. Tudo que vocês vão ver aqui está integrado, né, com o AD. Né? Se pergunta se quer notificar o responsável. Se você bota aqui para notificar o responsável, assim que eu terminar aqui, o Eduardo Poggi e o... Deixa eu colocar logo agora. O Eduardo Poggi e o Alberto vão receber uma mensagem assim que começar a contar esse prazo. Aí pode receber uma mensagem também faltando um tempo para encerrar o prazo e assim por diante. Então, eu crio aqui a ação dentro de um objetivo de fazer o modelo da avaliação da maturidade, né? Aí a gente pode acompanhar todas as ações de tratamento para a garantia da maturidade, e esse ponto é interessante, porque você pode falar, olha, eu avalio maturidade a cada 1 ano. Então, a gente tem aqui um modelo, né, para você avaliar e, inclusive, guardar quais são as ações necessárias, quem é o responsável, e gerar uma série de relatórios, né? Eu quero saber aqui, ó, por controles. Então, a gente tem aqui os controles a serem implementados, né? Destes controles aqui, quais são as ações que estão prontas, inclusive em avaliação de maturidade diferente, tá? Você pode fazer diferentes avaliações de maturidade e depois ter uma visão global de todas as suas avaliações de maturidade. Posso agrupar por situação. O que está ativo e o que é novo. Então, se eu clico aqui, eu vou ver o que é novo. Eu também posso fazer uma agregação por análise, ou seja, organizar cada uma das análises, né? Ou seja, eu estou rodando aqui com 4 análises, e dessas 4 análises, quais são as ações que estão preparadas em cada um deles. Só voltar aqui um pontinho, porque quando a gente vai e trata, né, cada um dos controles, é possível, inclusive, e isso vai para o relatório também, tá? Eu estou avaliando um controle aqui que é estabelecer e manter um inventário detalhado de ativos corporativos. Então, você pode chegar aqui, eu vou falar ali para o Poggi, ó, Poggi, vou falar para o Poggi, por favor, detalhar esta questão. Então, essa informação aqui vai para o Teams do Poggi, ela fica guardada aqui. O Poggi, uma vez ele me respondendo, também vai aparecer aqui. E o interessante disso aqui é a rastreabilidade, ou seja, você vai pedindo, né, vai solicitando todas as atividades a partir daqui. Então, esse processo é bastante interessante. E, além disso, né, nós temos também os relatórios, ou seja, são vários tipos de relatório. Esses relatórios, eles podem ser, inclusive, programados, você pode colocar filtro, pode dizer quais são as variáveis. O relatório está sempre vinculado, né, a um dashboard, ou seja, o conjunto de dados que gera o relatório. Então, você tem filtros, você tem as variáveis que você quer olhar. Esse conjunto de dados que gera o relatório, ele vai apontar, no caso aqui eu fiz só do primeiro, né, só do CI01, ele vai apontar para também um dashboard. Então, você tem o dashboard, essa aqui é a visão global da sua maturidade. Mas eu quero gerar o relatório detalhado. Você aperta um botão, aí está aqui, está gerando 28, 30, 35, 40. Então, ele vai gerando um relatório com o nível de detalhe que você quiser. Tá? Tudo isso aqui é parametrizável. O que você quer mostrar? Se quer mostrar índice, se não quer mostrar o índice. Nota que ele constrói na hora. Ele vai colocando a numeração das páginas, 156, 166. Vocês viram que a gente vai crescendo ele, o relatório vai crescendo, e ele vai automaticamente... Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui. Ele vai automaticamente já gerando, né, o seu ambiente aqui, está vendo? O número aqui, não sei se na projeção está dando para ver,
Mas isso aqui é que ele está criando realmente o relatório e colocando a numeração, ó. E você vai ver o relatório de maturidade e vai guardar e vai poder fazer isso aqui periodicamente, tá? Então, a gente também tem o serviço, às vezes tem clientes nossos que falam, Módulo, eu não quero olhar, não quero eu fazer, pô, vocês fazem por nós e avaliam a nossa maturidade, que inclusive é recomendado, né? Ou seja, alguém independente fazer a sua avaliação de maturidade. Bom, o outro ponto, né? Ou seja, esse é um assunto que a gente gostaria de falar, caso vocês tenham esse tipo de demanda, de avaliar a maturidade. A gente tem um processo extremamente detalhado, a gente faz a maturidade com a base de conhecimento que vocês quiserem. É óbvio que na nossa atividade, né, o mais comum é fazer em cima da LGPD, é fazer em cima do CIS, é fazer em cima da ISO 27000, é fazer em cima da ISO 31000, mas podem ser outros modelos de maturidade. Bom, a outra coisa é o que a gente chama do MetaHub, né? Ou seja, o MetaHub é um conjunto de robôs que nós temos e que permitem que você converse a partir do Teams. Então, a gente vai programando o robô, você pode criar várias ações. Estou mostrando para vocês aqui um ambiente de produção, tá? Então, você vai criando cada uma das variáveis, cada uma das interfaces. Ó, tá vendo isso aqui, ó, interface? Quando entrar aqui, ó, em P&D, ele tem aqui 4 processos que ele pode encaminhar. Então, você pega o seu negócio, pega o seu business e integra com o Microsoft Teams. Tá? A gente tem trabalhado bastante em cima do Microsoft Teams, que hoje é a grande maioria dos nossos clientes e é o que faz realmente essa avaliação de performance. Então, nós temos uma estrutura de árvore, né, que a gente prepara, e também essa estrutura de árvore a gente vai colocando todo um modelo, né, toda a estrutura, aqui estão os nomes das variáveis, aqui alguma consistência aqui que a gente precisa ver, mas também ele vai mostrando cada uma das atividades. Inclusive, como ele é um sistema baseado em chat, vocês vão ver aqui, ó, que nós temos várias ferramentas, né? Dashboard, quantas mensagens já foram trocadas? Já foram trocadas 10.600K, 110 chats, ou seja, 110 pessoas para conversar, 1.800 atendimentos, já foram encaminhadas 1.700 perguntas. E também aqui, ó, a gente tem as requisições que não foram atendidas. Para quê? Para ele criar um processo de aprendizado contínuo. Então, aqui são palavras que ele não sabia responder, e quando a palavra ganha detalhe, inclusive aqui a gente tem uma interpretação a partir de inteligência artificial, quando a palavra vai ganhando mais relevância, né, a gente já cria alguma coisa associada. Então, por exemplo, paleta, que é a nossa semântica de cores. Então, alguém vai ali e coloca paleta, ele já aponta para onde está essa paleta. Então, também aqui tem as credenciais da API, porque você pode integrar. Eu posso integrar o SAP com o Teams usando a solução da moda? A resposta é sim. O MetaHub serve para isso, para fazer integração de diferentes elementos. É também possível, né, mandar mensagens. Então, eu posso chegar aqui, mandar mensagem. E essa mensagem aqui vão para o Teams, tá? Então, se eu chegar aqui, ó, o Eduardo, vou mandar para os outros, vou mandar aqui o Alberto e o Lira, que eu sei que estão aí. Aí eu mando a mensagem, vou preparar a mensagem de texto, aí eu coloco, ó, segue a mensagem. Então, é como se fosse um broadcast, né? Você pode usar isso aqui para fazer campanha, para fazer várias divulgações. Então, eles já receberam essas mensagens e aqui eu administro as conversas. Todas essas conversas aqui são a partir do Teams. Ó. Tem um monte de gente aqui, o nosso RH, né, quem administra esse robozinho aqui. E também é possível convidar as pessoas, né, fazer o compartilhamento, né? A gente pode chamar várias pessoas para participarem desse processo. Uma aplicação específica é o que a gente chama do DPO Bot, né, que é exatamente um robô para atendimento à LGPD. Tá? Então, você pode criar outros robôs aqui, inclusive. Ele também tem o seu dashboard, né, das palavras-chave que são buscadas. Ó. Essas são as palavras que são mais procuradas. Então, também é possível a gente fazer essa avaliação e também encaminhar mensagens, fazer campanhas e assim por diante. Então, ó, eu sei aqui que as palavras que mais aparecem são olá, olá é a saudação na hora que você entra, criar, para pedir ele criar alguma coisa, LGPD, ANPD, dados, relatório, mas tem também aqui, ó, consentimento, você vai ver aqui, painéis, está aqui, ó, incidente, minimização, está aqui a palavra minimização. Então, são palavras que são utilizadas no dia a dia pelos usuários, né, que estão conversando conosco dentro desse ambiente. Então, a gente tem aqui, ó, o MetaBot.
O MetaBot, ele é um sistema que faz, né, correlacionamento. Então, eu estava até antes aqui, ó, brincando aqui, ó, fazendo um conjunto de perguntas. Então, por exemplo, eu pedi aqui para ele, ó, eu quero ver, eu quero falar sobre paleta de cores. Só para mostrar para vocês essa dinâmica aqui, ó. Você vê, a estrutura organizacional tá toda aqui, com as áreas, né, que tem dados em cada um dos ambientes. Então, se eu quero falar o seguinte, ó, olha como funciona o bot. O bot é mais um componente, é mais um usuário. Eu escrevi aqui paleta, que é a nossa paleta de cores. Aí aqui, ó, já é o robozinho preparando, ó. Aí ele falou, ó, sua paleta está aqui, ó, está nesse ambiente template. Eu vou entrar ali, ele vai abrir. Aí ele vai vir aqui, ó. Aí tá tudo ali, tá? No template, a gente tem aqui, ó, a paleta de cores, tem vários ambientes. Aí eu vou chegar aqui, ó, e já vou ver a nossa semântica de cores que está aqui, ó, nesse documento. Ó. Então, isso é interessante, porque às vezes você não sabe onde é que fica a política de ética, onde fica determinado documento. Então, acaba que você não enxerga, não sabe onde estão cada um desses aqui, né? Então, a gente também tem uma opção, por exemplo, eu quero resumir um documento. Então, eu posso colocar aqui, ó, chegar aqui. Aí, eu vou mostrar para vocês o uso da inteligência artificial. Vou pegar esse documento aqui, ó, e vou pedir simplesmente para ele fazer um resumo dele. Então, o que ele faz? A gente aqui está integrado com o ChatGPT. Ele vai lá no ChatGPT e faz esse resumo. Tá? Bom, ele só manda depois que o ChatGPT acaba, então eu vou passar para o outro, mostrar aqui rapidinho para vocês uma outra solução. Acabou que eu não mostrei para vocês o que é bacana, né? Que é a paleta de cores em si. Nota que eu não sabia onde é que estava a paleta, onde é o padrão da paleta, ou o código de ética, ou o papel timbrado padrão. A gente vai no Teams, escreve, o robô já procura e já aponta para a gente. Tá? Então, isso aqui é a nossa semântica de cores. Tá? É a forma que a gente usa para os nossos relatórios para cores que representam cada um dos dados. Né? Quando você precisa fazer um gráfico, por exemplo, com várias cores. Então, aqui a gente tem o padrão para dar contraste, né, e tudo mais. Bom, aí também tem o chat do DPO. Então, eu vim aqui, ó, falei o seguinte, ó, eu tinha falado para vocês, eu escrevi aqui, ó, minimização. Aí ele veio e falou, ó, baseado nas palavras-chave, achei algumas opções. Então, a gente também usa inteligência artificial para isso. Conforme a pergunta, ele vem e aponta para cá. Aí eu cliquei em minimização, ele já falou, ó, o conceito de minimização de dados, data minimization, baseia-se no princípio da necessidade. E aí vai, está aqui o texto. E também a gente pode clicar e enxergar o painel de minimização, que é uma coisa que está dentro da nossa solução. Isso vale para risco, para continuidade de negócio, vale para qualquer coisa, tá? Aí eu falei aqui, ó, barra prompt. Quando fala barra prompt, ele vai na inteligência artificial. Aí eu falei, ó, por favor, descreva os tópicos de um programa de conscientização e proteção de dados pessoais. Aí ele veio aqui, foi lá, né, no caso a gente usa integração com o ChatGPT, e mostrou aqui, ó, um programa de conscientização e proteção de dados pode incluir os seguintes tópicos, ou seja, isso aqui é um processo que a gente acessa a partir do ChatGPT. Da mesma maneira, né, a gente tem os menus e tudo mais, e também os recursos, né, estão todos disponíveis aqui. Então, eu quero pegar programa de governança e privacidade, o que eu tenho sobre isso? E aí ele vai criando, ou seja, nós estamos buscando a nossa base de conhecimento. Então, aqui, ó, tá aqui, ó, eu cliquei aqui em programa de governança e privacidade, então ele tem aqui todas as atividades do programa de governança em privacidade. Se eu voltar aqui, olha só, eu mandei um arquivo para ele e pedi para ele resumir. Ele pegou um arquivo, se vocês pegarem um arquivo qualquer de vocês e mandar para cá, ele vai resumir. Tá? Aí ele fez um breve resumo desse texto. Por quê? Usando inteligência artificial. Né? Quem usa ChatGPT é o mesmo recurso que a gente tem aqui dentro. E para a gente concluir, este ambiente aqui, ó, ele é o endereço do encarregado. No nosso caso, é a equipe do encarregado pelo tratamento de dados, podia ser uma equipe de emergência, uma equipe de atendimento a qualquer tipo de atividade, né? Então, aqui é onde a gente recebe os alertas. Então, no caso aqui, aqui como é uma equipe, né?
Ontem, por exemplo, o DLP mandou um monte de mensagem para a gente. O que é isso? É mensagem repetida? É bug? Entrou em loop? Então, nós fizemos essa avaliação e nós interagimos por aqui. Ó. Já tá, o cara aqui, o Zé, está desesperado. Então, a gente tem várias atividades, né, que vieram repetidas. Por que acontece isso? É alguma falha ou realmente está tendo alguma tentativa de divulgação de informação? E aqui, ó, se alguém mandar algum e-mail para módulo, para o encarregado da módulo, para encarregado@módulo.com, esse e-mail cai aqui no Teams. Qual é a vantagem? Já que eu tenho um e-mail, qual é a vantagem de ter o Teams? Pessoal, rastreabilidade, possibilidade de fazer a auditoria, manter o histórico dos dados, tem diversas vantagens e a partir daqui você pode apontar para lá. Então, a nossa ideia era essa, né? Falar um pouquinho para vocês sobre a nossa visão sobre avaliação de maturidade de qualquer coisa e também a solução de bot. Então é isso, Alberto. Passamos aí do nosso limite. Agora foram 5 apresentações aí, foi. Obrigado, Fernando. Obrigado. Valeu, Realmente, nossa meta era estar terminando o meio-dia, mas acho que ainda dá tempo de fazer uma rodada final aí com os apresentadores, só respondendo uma pergunta. Eu até queria já mais uma vez aí agradecer a presença do Elzen, né? Realmente a EPE é um cliente nosso que a gente se surpreendeu com a excelência que a EPE tem em termos de gestão, em todos os processos, e para nós foi uma honra ter participado desse projeto aí e realmente ter contribuído ali dentro dessa visão de automatizar todo esse processo que vai desde planejamento estratégico até a questão de gestão de riscos e controles internos. Mas, Elzen, eu deixaria uma pergunta que é o seguinte: a gente sabe que a implementação de um software, né, estatisticamente, apenas 1/3 dos projetos de software dão certo, né? 66% dá errado, né? O projeto atrasa, as coisas não funcionam. E no caso da EPE foram 237 requisitos ali, que inclusive toda a prestação de contas e tudo. Se você tivesse que dar algum pouco de uma dica aí de como é que seriam talvez assim os fatores críticos de sucesso para esse projeto ter acontecido no prazo e tendo trazido aí os resultados esperados. Excelente pergunta, Alberto. Nós gastamos mais tempo na fase de planejamento dessa contratação. Então, nós levamos aí 2 anos fazendo benchmarking, conhecendo ferramentas, soluções, conversando com fornecedores. A partir do momento que a gente delimitou possíveis soluções, né, que seriam interessantes para atender às nossas demandas, a gente precisava ter claro também o que precisávamos internamente. E às vezes você pode trabalhar e produzir resultados, entregar produtos e serviços sem estar com o seu processo formalizado especificamente. Isso traz uma dificuldade, porque na hora de fazer algo, entregar algo, você pode fazer de mais de uma forma diferente. Mas na hora de colocar isso dentro de um sistema, você precisa saber exatamente como isso está. Então, você precisa estar com uma certa maturidade do seu processo interno. Mas nós gastamos, o segredo nosso aqui foi gastar mais tempo na fase de planejamento. Então, a gente conversou. Além disso, nós procuramos modelos de editais que estavam no mercado, editais que lograram êxito no processo licitatório, porque quando você, como empresa pública, conduz uma licitação, você especifica um conjunto de requisitos, você não pode conduzir aquela licitação para um fornecedor específico, para uma solução específica. A legislação nos impõe a necessidade de você colocar um conjunto de requisitos que seja o mais amplo possível para estar atendendo às suas necessidades, né? E aí nós gastamos bastante tempo, comparamos com diversos editais, diversos fornecedores, e isso, então, trouxe um overhead na fase de planejamento. Nós levamos mais tempo na fase de planejamento, envolvemos o pessoal interno de diversas áreas, envolvemos o pessoal da consultoria jurídica, o pessoal da área de licitações e contratos, né, o pessoal da área de planejamento estratégico, o pessoal da área de risco, todo mundo contribuindo com aquele termo de referência, dando contribuições para justamente mitigar o risco. Você imagina, depois de todo um esforço, tanta gente, tanto recurso envolvido, e você chegar na hora de uma licitação, ela dá deserta, porque aquela especificação não foi bem conduzida ou bem construída, tá? Tanto é que nós não tivemos problema na fase de licitação, praticamente não tivemos recursos, só pedido de esclarecimento, né? Nosso processo de licitação foi muito tranquilo. E aí depois foi o debate interno, né? Por mais que eu tenha colocado aqui um viés positivo para todos, não quer dizer que a nossa relação com a Módulo foi tranquilinha. Nós tínhamos umas discussões acaloradas lá sobre a metodologia, a forma de implementar, qual seria a melhor forma. E é claro que a Módulo também respeitando a escolha final por parte da EPE, né? Mesmo que fosse contrária ao indicativo do que a Módulo estava dando, né? Vocês sempre respeitaram a nossa posição
final ali como cliente, e não, eu quero que meu processo seja assim, e vamos lá, vamos pagar o preço dessa escolha, né? Então foi isso, Alberto, perder ou ganhar mais tempo na fase de planejamento para a fase de execução e a fase de licitação também transcorrer bem. Foi o que aconteceu conosco. Não, excelente, excelente, Elza. Obrigado aí mais uma vez. Essa é uma dica importante aí, né? Então, investir nesse planejamento. E é isso mesmo, no nosso caso, né? Como eu falei, a questão do MetaFramework, porque a gente encontra, e assim, não é que a Módulo quer impor nada, a gente, na verdade, faz o papel ali do espelho e de confronto às ideias, né? Mas, por exemplo, só para pegar um exemplo pequeno, mas é um bom exemplo, matriz de risco. Né? Então, você encontra empresas que usam uma matriz de risco de 5x5, né? A famosa matriz de probabilidade vezes impacto, outras mudam 4x4, outras o mais alto está no canto superior e o outro mais baixo está no canto inferior. Uma fórmula de impacto, na verdade, é ao quadrado contra a probabilidade. Né? E como é que você, dentro de um sistema, dentro de uma ferramenta, personaliza tudo isso de uma forma rápida? Né? Então, a gente investiu muito dentro dessa ideia em termos de metodologia, né? De uma abordagem que muitas vezes a gente costuma ajudar os clientes, primeiro, a implementar rapidamente o que eles têm. E aí, na medida que você tem uma solução automatizada, você vai incorporando e melhorando. Né? Isso para nós ali realmente assim se tornou aí uma disciplina interessante, né? De conseguir fazer isso. E aí eu passo até uma pergunta para o Léo, porque tem uma pergunta do Paulo Roberto Teixeira, já que falou um pouquinho sobre essa parte de auditoria. Não sei se Paulo Roberto é auditor também, mas ele está preocupado com a auditoria da auditoria, né? O Fernando falou sobre rastreabilidade, né? Se o software guarda o histórico das coisas, né? E também sobre essa questão da flexibilidade, porque dentro da organização a pessoa sai da área, se aposenta, entra outro no lugar. Quer dizer, é possível ter essa flexibilidade, Léo? É possível sim, Alberto. Em relação à auditoria da auditoria, né, como eu expliquei no chat, a gente tem como rastrear todas as modificações, quem modificou, quando modificou, por meio de uma aba. Isso tem em todos os objetos, não só na auditoria, no módulo de auditoria, isso tem no módulo de risco, no módulo de compliance, enfim, todos os módulos contêm esse módulo essa aba de progresso, e não só isso. A gente consegue fazer uma consulta integrada de progresso para a gente poder, para auditores, para supervisores, enfim, poderem monitorar de forma consolidada todas as modificações que foram feitas nos projetos de auditoria, e não só nos projetos de auditoria, mas nos planos de teste, nos apontamentos, de plano de ação. Tudo isso é possível de fazer. E sobre a questão das mudanças, né, o Enterprise Manager pode ser integrado ao AD. E integrado ao AD, as mudanças que são feitas lá na origem, né, lá no AD do cliente, eles são refletidos dentro do sistema. Então, uma pessoa que muda de grupo, essa tarefa, né, roda diariamente. Então, uma pessoa que muda de grupo num dia, no dia seguinte rodou a tarefa, já no sistema já está refletido que ela foi para outro grupo. A gente pode mostrar essa estrutura hierárquica também por meio de painéis dentro do sistema. Então, ele é bem flexível tanto na auditoria, nesse log das modificações, quanto também das modificações feitas em relação à estrutura organizacional. Tá ótimo, Léo. Obrigado, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Fontinelli, meu amigo Fontinelli. Obrigado pela pergunta. Vou passar para o Pode, que ela é sobre riscos, né? Pelo que eu entendi, a pergunta é longa aqui, mas ele até plugou aqui o iceberg da ignorância, né? Que eu acho que pode falar um pouquinho sobre essa integração da visão, principalmente em segurança, da visão do top-down e a visão bottom-up, né? Como é que você dá visibilidade e compartilha desses diferentes tipos de risco? Bom, Montinelli, obrigado, cara, pela pergunta. A pergunta, para todos entenderem, é como estão vendo nas empresas os riscos de segurança da informação sendo reportados devidamente ou não aos níveis decisórios responsáveis, ao board, CEO, seguindo a referência do iceberg da ignorância. Ele botou a foto aí para quem quiser. O que eu entendo é que, com o advento da nova ISO 27005, existe uma nova abordagem de avaliação de risco, que é uma abordagem top-down, ou seja, é isso que o Alberto falou. E essa abordagem top-down, que é baseada em eventos, ela se incorpora com mais facilidade, ou se integra, já que a gente está falando de integração, ela se integra com uma facilidade maior nos riscos corporativos, tanto
medidos de forma qualitativa quanto de forma quantitativa. Então, isso é mapeamento dos riscos, e esse risco passa, é claro, dependendo de onde ele está, pelo processo. Agora, do outro lado, você tem não mapeamento dos riscos, identificação, análise, avaliação dos objetivos, mas sim o registro daquele risco, da materialização desse risco, que é o outro caso. Neste outro caso, eu já tinha falado inicialmente na minha apresentação que o coração de um sistema de gestão de riscos, etc., é o que entra no sistema e provoca uma reação dentro das empresas. Eu acho que esse é o outro lado da moeda. Ou seja, eu entendo que risco é esse, e no caso de risco cibernético, seguindo esse top-down, esse modelo da 27005, você também vai registrar. E aí segue o modelo da triagem. Eu acho que a dificuldade é a seguinte: o que chega para cima, o que fica embaixo? Eu acho que tem que ter um modelo eficaz de triagem, ou seja, qualquer pessoa pode reportar uma ocorrência, ou um risco, uma ocorrência de risco, qualquer coisa, mas a capacitação da segunda linha de gestão de receber essa ocorrência e escalar para quem deve ser escalado tem que estar estruturada dentro de cada empresa. Ou seja, cada um vê o que tem que ver, dependendo. Então, você tem alguns métodos, ou seja, dependendo do nível de criticidade, alguns vêm, outros não vêm, o nível de urgência, o nível de impacto, né? Aí, seguindo o fluxo do tratamento da ocorrência do risco, como é que eu vou fazer a contenção, para depois fazer a limpeza, para depois fazer a restauração. Então, tudo isso depende do processo da organização, mas é importante que tudo seja registrado, mesmo aquelas coisas boas. Por quê? Porque a triagem vai resolver esse processo. É isso. Obrigado, Poggi. Bom, nós estamos bem apertados no tempo aqui. Fernando, a Camila, ela deu uma sugestão aqui, né? E aí fiquem à vontade de vocês encaminharem também aqui pelo chat outras sugestões de temas para que a gente possa abordar esses temas em próximas lives, né? A Camila deu uma sugestão aqui do tema gestão de continuidade de negócio. Até esse slide que está sendo projetado aí, uma das soluções que a gente chama aí de Continuity Manager, né? É exatamente integrada ao Enterprise, na verdade, essa solução de gestão de continuidade. Então, Fernando, não sei se você pode falar um pouquinho sobre essa questão, quem sabe aí essa ideia da live, como que as soluções que você apresentou podem se ligar a isso. Por exemplo, o bot de incidentes é algo bastante relevante, né? E pertinente, né? Claro, essa parte de continuidade de negócio, né, nós estamos vendo que é uma necessidade que tem aparecido muito, principalmente por causa do número de incidentes cibernéticos, né, e também por uma pressão regulatória. É até interessante, no final do ano passado, eu estava até lendo hoje de manhã um artigo sobre isso, foi finalmente publicado a normativa, que é a chamada GDPR 2.0, que é a regra americana, a regra europeia de resiliência cibernética, que obriga, né, as transações, principalmente as transações financeiras, mas não só as transações financeiras, mas também aqueles que prestam serviço, né, para bancos e assim por diante, algo na linha que o Banco Central já faz no Brasil, porém regulamentado e colocado como lei, que isso vai exigir por lei que as organizações estejam preparadas com resiliência cibernética, o que vai fortalecer todos esses conceitos. O que acontece? Depois da pandemia, né, as pessoas acostumaram com lives, acostumaram com encontros via Telegram e assim por diante. Então, via Teams, via Telegram, via WhatsApp, Zoom, e acabou que corporativamente, né, as pessoas têm usado muito Teams. Então, dentro dessa visão de robôs, que até quando a gente fala hoje de inteligência artificial, isso aí praticamente se materializou, né? 6 meses atrás, quando foi lançado a interface do ChatGPT para as pessoas poderem usar sem pagar nada. Então, tudo isso aí cria um ambiente, eu acho que vale sim fazer uma live dessa. A gente podia até, Alberto, pensar em fazer um caso de uso, entendeu? Ao invés de fazer uma live aqui que fica um monte de gente falando, pedindo para as pessoas mandar e-mail, responder questionário e tudo mais, acho que pode ser uma coisa legal dentro dessa visão de uma live mais prática. E mostrando também, olha, essa mensagem aqui, o acionamento, como é o acionamento? Você acionou para tal coisa, tais pessoas precisam estar ligadas, já foi criada uma conversa no Teams, se ninguém respondeu nada, já é alertado. Então, tudo isso aí são recursos interessantes, né, que a gente pode realmente preparar. E essas soluções de maturidade, tipo assim, você precisa fazer um plano de continuidade, você pode antes fazer uma avaliação de maturidade, ou depois fazer uma avaliação para anualmente você manter aquele monitoramento, né? Essa questão de revisão
ela está na LGPD, ela está na regulamentação das agências reguladoras. Então, vale a pena realmente você pensar em modelos de maturidade para você poder fazer uma medição periódica, né, de qual o nível de maturidade que você está. Obrigado, Fernando. Bom, nós estouramos um pouco o nosso tempo, então eu vou só reforçar com vocês. A Gaia copiou para vocês aqui um link. Caso vocês tenham mais dúvidas específicas sobre as soluções, ou se quiserem uma apresentação específica para cada empresa de vocês, vocês têm esse link. E aí eu vou agradecer mais uma vez o Elzen pela experiência. E vou passar as palavras finais para o Elzen, então, fazer os agradecimentos, as considerações finais dele. E aí depois, Fernando, você pode fechar o nosso evento aí. Elzen, mais uma vez, obrigado. Suas considerações finais aí. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e queria deixar um recado aos nossos amigos aqui que estão participando da live, né? Nós não estamos sozinhos. Esse não é um desafio para você enfrentar sozinho. Procure outras empresas parecidas, outras empresas que sejam diferentes das suas, mas passam pelas mesmas necessidades. A necessidade de automatizar riscos é uma necessidade de toda e qualquer empresa, seja ela pública ou privada, pequena, média ou grande. Então, na verdade, estamos todos juntos nessas necessidades, né? Então, a gente não precisa ficar se debatendo e enfrentando o mundo aí sozinhos. Então, temos que contar uns com os outros. Um evento como esse aqui, por isso que eu vim até com tanto prazer, Alberto, porque a gente está ajudando, né? Eu passei por dificuldade, eu estou sumarizando aqui para vocês algo que eu trabalhei por 4 anos. Parece rápido, né? Mas não foi fácil, foi muita luta, muita conversa, muita mudança de rota para ajustes, etc., né? Mas a gente tem que atuar com persistência. Vale a pena, viu? Um abraço a todos e mais uma vez obrigado. Bom, obrigado, Elzen, obrigado a todos aí que compareceram ao nosso encontro. Elzen, tem uma coisa, rapaz, ontem eu terminei de fazer uma equação e fiquei super feliz, mas eu estou há muito tempo para terminar esse modelo, né? E depois, eu acho que você também tem mais ou menos o mesmo sentimento, né? Porque depois que termina e está implementado, parece que é banal, né? Não parece que durou tanto tempo para você fazer essa integração. Então, acho que esse realmente é o desafio, né? A automatização, a inteligência artificial, o uso de robôs, a medição, a participação, o uso de sistema de mensagem instantânea integrado com seus sistemas, tudo isso aí está trazendo realmente a possibilidade de você manter um grande... a sua estrutura de controles, porque no final das contas, né, tudo isso que a gente fala, segurança cibernética, risco e tudo mais, está dentro da sua estrutura de controles. E cada vez mais as áreas precisam trabalhar juntas, de forma colaborativa, dentro da visão de negócio, né? Acho que o Elzen falou uma coisa bem bacana, que é a decisão final é de negócio, e é isso mesmo. Ou seja, quem está assumindo o risco no final das contas é a organização. Então, a decisão é da organização, é uma decisão de business. E por mais que possam ter teorias divergentes e tudo mais, quem toma a decisão final precisa ser o negócio, que é quem tem responsabilidade por aquilo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Ficamos à disposição. Tá? A Gaia mandou aí alguns links que vocês podem, inclusive, falar conosco e tudo mais. E um bom almoço para todo mundo, um bom restinho de semana aí. Aquele abraço. Abraço, pessoal. Muito Abraço, obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau, pessoal.